vou te dizer que, pra mim, essa aula foi um parto. Gerar foi muito difícil. Não, ainda não. Nós vamos falar sobre dons, mas não é hoje. Ah, sim. Nós vamos construir algo para quando nós entrarmos nos dons, nós tenhamos os fundamentos dentro de nós tão certos que Satanás não vai usar isso como um misticismo. A gente, quando fala de dons... Ah, é essa cor que eu queria. Muito obrigada, amor. Porque quando eu mandei que desconfigurou tudo, eu fiquei muito brava. Porque tudo tem um... né? Propósito. E... quando nós começamos a tratar sobre isso e nós temos voltado algumas coisas daquilo que o Pai tinha nos dado, e quem tem vindo nessas semanas tem entendido que nós estamos retomando algo que nós perdemos um tempo. E quando nós começamos a casa, nós começamos aos domingos com ensino. Então nós estudamos o livro de Efésios, que tem coisas que me entraram tão forte que eu não consigo esquecer por causa dos estudos de Efésios. E depois nós falamos sobre reino e finanças, e algo foi muito forte porque desconstruiu a parte financeira em nós, e nós tínhamos que ter continuado, e nós paramos. E aí depois de ter tomado uma boa, né, chapuletada, puxão de orelha bem dado, uns tapinha bem tomado, nós estamos retomando. E nós precisávamos entrar nesse assunto, sobre dons espirituais. Quem nós somos, aquilo que o Pai tem nos dado. Só que não adianta eu falar sobre os dons e nós abrimos em Coríntios e começar a falar o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de... Obrigada, amor. O dom de não sei o quê. Se nós não entendermos que o dom, ele se manifesta pelo Espírito Santo. E conceituar o Espírito Santo, pra mim, foi muito difícil. Não que eu não o conheça, não que eu saiba o que ele faz, o que ele é... Mas você trazer em palavras algo que você precisa experimentar é muito difícil. Em todo o tempo que... E foi na sexta-feira que eu sentei e... O Maurício, ele deveria estar trabalhando na sexta-feira, né? E é engraçado que tem algumas coisas que acontecem que eu não sei explicar. E ele chegou em casa e ele falou assim... eu tenho que fazer um negócio dos casados e não sei o quê. E no fim das contas, eu falei... Não, eu vou pra casa hoje, que hoje eu vou estudar. Aí ele, então eu vou com você. E eu odeio estudar com gente perto de mim. Meu amor, hashtag fica de brincadeira. Eu odeio, eu gosto de ficar sozinha. E de sexta-feira eu não trabalho. As crianças estavam pra escola. Era o dia. Eu, Espírito Santo, Deus, chorar. E o Maurício estava lá. E ele não estava lá fingindo que não estava. Ele estava lá. Conversando, trocando ideia, rindo. Aí eu falei, tá bom, já que você tá aqui eu vou te aproveitar, né? Você precisa me ajudar que eu não tô sabendo por onde começar. E a gente pegou a gente tem uma apostila. Não, a apostila que a gente separou lá. Vocês leiam. Quando vocês forem dar aula, vocês releiam e busquem a revelação do Espírito Santo, viu? E eu comecei a ler aquela apostila e falei assim, amor, isso aqui tá errado. Aí começou a rir. Falei, amor, isso aqui também não tá. Não. Maurício, como que eu vou começar o negócio se aqui não tá batendo? E a gente ficou discutindo, acho que umas 3 horas, eu e ele, sobre quem era o Espírito Santo. Porque é sobre ele que nós vamos falar hoje. E qual é o papel do Espírito Santo, por que do Espírito Santo? E a gente discutindo. Discutindo assim, gente, tá brigando não, tá? Conversando. Cada um apontando da sua forma como vê. E nós vemos muito diferente. Assim, né? Gente, imagina, eu, Maurício, não, amor. Por causa disso, porque na palavra. Não, amor! Então, abre lá no texto de fulano de tal. Não, eu mandei você ler aquele texto. Ele mandou ler um texto umas 50 mil vezes. Eu tava lendo vários textos. Você já leu aquele texto? Não, amor, mas... Leia o texto. Agora eu... Nossa, ele... Eu tô falando pra você. Mas a gente terminou a sexta-feira... E eu não tinha nada construído pronto. Como se o Espírito Santo estivesse gerando algo em nós. E aí no sábado de manhã eu acordei cedinho e eu falei, bom Deus, agora a gente precisa pôr no papel. E aí eu acordei sozinha, graças a Deus, né?
Mas no sábado eles dormiram até tarde. Aí ficou sozinha eu, o computador. Bom, então nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E eu acredito que o que nós vivemos hoje aqui não poderia ter sido diferente. Porque se vamos falar sobre os dons, se vamos falar que o Espírito Santo é quem faz com que os dons funcionem em nós, nós teríamos que ter uma amostra do que ele é e o que ele faz. O meu medo só é nós transformarmos isso em algo religioso. O meu medo só é nós transformarmos isso e colocarmos isso numa caixa que só funciona desta forma. Por isso que Deus tem falado conosco e tem desconstruído. Que Ele fala como Ele quer e a hora que Ele quer. E do jeito que Ele quer. Então, se você está trabalhando, Ele pode falar com você. Ele pode dar um direcionamento para você. Se você está em casa almoçando, essa semana a gente vê uma experiência muito engraçada. Eu estou mudando um pouco de estratégia com a Larissa e com o Rafael, né? Então, durante a semana, todas as vezes que a gente almoça juntos na nossa casa, a gente conversa sobre Deus na hora do almoço. E aí, essa semana eu fui fazer comida e a gente sentou lá e eu falei, sabia que Jesus gostava de ensinar quando ele comia? É, mamãe, é. Jesus gostava. Toda vez que ele comia, ele gostava de ensinar. E aí eu peguei pra ele e pro Rafa assim, e aí, Rafa, o que Jesus é pra você, né? Quem é Jesus, assim? Aí ele ficou olhando pra mim, tipo, que conversa louca é essa, né, mamãe? Quem é Jesus, Rafa? Ah, sei lá. Aí eu, então tá bom, Rafael, o que Jesus fez por você? Ah, ele morreu. Eu falei, tá bom, e aí? E assim, aí a Larissa, Jesus é meu salvador. Eu, tá bom, o que mais, filha? Uma coisa mais prática, vai, mais palpável, né? A gente fala, que Deus é meu tudo. Não, tudo não. O que ele é? E aí começou, aí o Rafael, Jesus é meu amigo. Eu, seu amigo? É, eu falo com ele, mamãe. Você fala? Falo. Tem certeza, né? Tem certeza que eu não vejo, você fala? E aí começou, Jesus é não sei o quê. Aí ela disse, Jesus é maravilhoso. Jesus é bom. Jesus não sei o quê. Aí o Rafael, Jesus é fiel. Eu falei, o que é fiel, Rafa? Não sei. Aí eu falei pra ele, então eu vou te mostrar o que é a fidelidade de Jesus. Quando a gente tava, vocês vão entender, tá? A gente tava na IBF e a impressora quebrou lá de casa. Quem viu lá percebeu, né? E a impressora quebrou, minha mãe, a gente precisa comprar uma impressora e agora como a gente vai fazer? Impressora. E aí a gente arranjou uma outra. E a gente pensou que era top. Não tava funcionando as cores. A gente comprou, mudou, arrumou. O Maurício, você sabe, né, gente? O Maurício arruma qualquer coisa. E a tinta preta da impressora não funcionou. Aí eu falei, Maurício, e agora? Eu falei, bom, a gente vai ter que comprar outra impressora. Não dá pra ficar sem. Aí o Maurício foi num lugar, imprimir, não sei o que. Daqui a pouco ele me liga, amor, dá glória a Deus. Porque a gente tinha visto uma impressora. Era R$1.000 a que a gente queria. Porque a gente usa muito. Minha mãe usa muito pra cá. Tudo imprime pra cá. Então não podia ser qualquer uma. Tinha que ser uma que fosse boa e que fosse funcionar para aquilo que eu precisava. Aí eu falei, tá, então a gente vai ter que comprar, né? Vamos ver como vai fazer, não sei o quê. Aí ele, amor, dá um glória a Deus. Eu falei, por quê? Porque a gente ganhou a impressora. Aquela que a gente queria. Eu, como assim? Ele, eu tô levando pra casa. Eu, como, amor? Novinha. Não. Aí eu falei, Rafael, tá vendo como Jesus é fiel e ele cuida de todas as coisas? É só uma impressora. É só por um negocinho simples que a gente precisa. Mas quando a gente se coloca na presença dele, escuta e obedece, ele sabe até o mais simples que a gente precisa. Então isso é ser fiel, Rafael. Você entendeu? Entendi, mamãe. Isso é você ser espiritual sem ser religioso. A gente estava almoçando, a gente tinha hora para ir para a escola. É desconstruir que eu preciso estar numa igreja, com música tocando, com alguém falando que eu preciso orar. Não. Eu preciso estar conectada ao Pai. Porque é assim que eu vou ensinar. E é assim que eu vou viver. Então, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, não tem como... A minha oração é que você desmistifique o Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo que vem, faz e vai embora. Hoje não mais. Foi lá primeiro, amorzinho.
O Espírito Santo, ele está desde a criação. Se você for olhar em Gênesis 1:2, diz que o Espírito pairava sobre as águas. E eu estou fazendo um curso e tem me ensinado umas coisas muito legais, assim. E ele falou que... E ele começou a falar sobre o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquilo me marcou. O Espírito Santo, ele estava lá, mas ele só começou a gerar depois da palavra dita. Então o Pai, ele tem todo o plano. Ele já sabe tudo que precisa fazer e acontecer. Só que o Filho é a palavra. Quando Jesus libera, haja luz, o Espírito Santo vem com o poder e transforma em luz. Então o Espírito Santo, ele tem um papel muito grande em toda a criação. Em todo o tempo. Ele não é uma coisa específica. Ele não é algo místico que vem. Mas no Antigo Testamento ele vinha, cumpria o seu propósito e saía. Então se a gente vai olhar lá em Números, vocês podem anotar, eu não vou abrir agora. Ele fala sobre Moisés. Moisés estava tipo cansado de levar o povo. Sabe, ele estava meio de saco cheio, estava ficando cansado, estava difícil. Aí Deus falou assim, então chama 70. E aí veio o Espírito que estava sobre ele e ele repartiu sobre os 70. Então eles tinham um propósito a cumprir. O propósito era conduzir o povo. Aí se a gente vai ver Saul, aí é Saul quando o Espírito é retirado de Saul, esse texto. Então o Espírito Santo estava sobre Saul porque Saul foi ungido rei. Só que quando chegou o tempo em que ele não mais ouvia ou obedecia aquilo que Deus estava falando, o Espírito foi retirado dele. Então o Espírito Santo não era algo que estava dentro, ele estava sobre. Ele vinha e cumpria um propósito. Gideão, a mesma coisa. E mais um monte. Se você for ler o Velho Testamento, temos o Espírito estava sobre. Veio e falou e saiu. Veio e... Se você vai olhar lá em Moisés, no tabernáculo de Moisés, quando... É Moisés mesmo? É? Obrigada. De repente deu um branco, não sabia se estava rolando certo ou não. Mas quando Deus deu lá a planta do tabernáculo de Moisés, se você for ler, você vai ver que o Espírito veio e derramou sobre eles capacidade para construir, porque eles não tinham. Era algo que veio do céu, imagina, um negócio muito louco, veio do céu, você tem que construir uma arca, mas você nem sabe como é arca. A arca tem que ter isso, mas você nunca tinha visto. Não era algo que você procura na internet hoje, sabe? Você só copia o desenho? Não. E o Espírito Santo veio e trouxe a capacidade da realização daquilo que o Pai tinha, daquilo que Deus tinha dado a Moisés. Então, no Antigo Testamento, o Espírito estava sobre, mas ele não estava disponível a todas as pessoas. Eram pessoas determinadas. Vinha, cumpria o propósito. Vinha, cumpria o propósito. Próximo. Aí, o que o Espírito Santo hoje faz, né? Ele traz a consciência da justiça, do juízo e do pecado. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele testifica que somos filhos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Todos esses Espíritos são o mesmo, tá? Se você for lá na Strong, é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. E ele traz o selo, a marca, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção de possessão adquirida para o louvor de sua glória. Isso é o que o Espírito Santo faz em nós hoje. Depois eu vou entrar em mais detalhes. E aí, tinha uma promessa sobre o Espírito Santo, e a gente precisa trabalhar nessa promessa por quê? Porque hoje o Espírito Santo ele não funciona mais como funcionava no Antigo Testamento. Hoje ele está disponível a todos nós. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem e... Não aqui. Aqui. Não aqui. Aqui. Não é mais sobre. É dentro. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E aí ele vai continuando, porque tem mais uma parte da promessa que fala sobre os fins dos tempos. E eu rogarei ao Pai,
Esse é Jesus falando. E ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí, o Espírito Santo ainda não estava liberado. Os discípulos estavam com Jesus e estavam vendo Jesus operar as maravilhas. E ele andava sobre as águas, ele curava, e ele profetizava, e ele falava, e ele ensinava. Mas o Espírito Santo ainda não estava liberado sobre os discípulos. Por isso que ele fala, sabe por que ele fala que ele conhece? Porque eles estavam com Jesus, eles estavam vendo Jesus lá. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele testificará de mim. Jesus veio, ensinou, morreu, ressuscitou. Morreu. Primeira coisa que Pedro fez foi fazer o quê? Voltar a pescar. Jesus morreu. Jesus não estava mais com eles. E o Espírito Santo também não estava. Não estava liberado. Tinha algo que testificava dentro dele? Não. Tudo que ele pensou que acreditava, ruiu. Ele pegou, fez o quê? Voltou a pescar. E os que estavam com ele fez o quê? A gente vai com você. Foi todo mundo voltar a pescar. É. Aí Jesus ressuscita. Passa com eles mais 40 dias e fala algo. Vocês vão para Jerusalém. E vocês fiquem lá. Juntos. Até que o Espírito da verdade venha para testificar isso que eu tenho ensinado para vocês. Para que vocês possam ensinar os outros. Porque quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Eles tinham lindas histórias para contar. Mas tem o Espírito Santo, eram só histórias. Vai lá, amor. Aí, o Espírito Santo veio. Né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: dia do Pentecoste, tá, gente? Línguas estranhas, blá, blá, blá. Todo mundo aqui? Comigo? Vocês sabem desse texto? Não sabe, vai ler. Atos 1, 2 e 3. Ok? Lição de casa. E eles estavam lá juntos orando quando perseveravam na oração, buscando, porque eles tinham uma ordem. Fiquem juntos até que, quando eu tenho uma ordem, se eu não obedeço ela, eu não vivo o resultado da ordem. Por isso que eles estavam em tantos e só alguns receberam, porque teve uns ainda que foram. Ah, cansei de esperar. Imagina ser no 39º dia. Cara, tô de saco cheio de esperar, já deu, mano. Tô vazando. No 40, por que eu não fiquei mais um dia? Entende a escolha? Você escolhe. Se você disser não, você vai ver o outro vivendo e você não. Porque você escolheu. Foi o que eu disse. Atenção. A escolha é só nossa. E eles tinham uma ordem. E eles obedeceram a ordem. E o Espírito veio. E aí Pedro falou assim: homens, judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Ele está disponível para todos vós. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E vai. Hoje o Espírito Santo, ele não está disponível só para mim. Ele está disponível para quem deixar Jesus ser Senhor, Salvador, Governador, Rei da sua vida. E ele tá lá, disponível. Só que tem um texto que eu não coloquei aí, não. Que tipo... eu e o Maurício discutimos ontem. Cadê meu celular? Preciso da Bíblia. Que não tá aí.
E foi algo muito legal. Por quê? A gente tem falado que Deus não faz nada sem nos mostrar. Não precisa. Sem nos mostrar antes. E Ele sempre mostra no natural para que a gente entenda. Então, a porta quebra, as fechaduras não funcionam. E aí, eu fico pensando, nossa, né? Preciso chamar um chaveiro pra arrumar. E de repente todas as minhas fechaduras quebram. Será que é muita loucura eu pensar que Deus quer falar comigo? Essa semana eu e o Maurício, a gente riu muito. Todos os nossos carros, esses 3 últimos carros que a gente teve, todos eles tinham os mesmos problemas. Pneu velho. Todos. Eu não me lembro um que a gente não tem que comprar um pneu novo. Todos. A chave, o alarme tá com... Sabe quando quebra a borrachinha, fica só o coisinho? Ele tranca, ele funciona, mas tá lá. Se quebrar, tamo frito. A chave do carro. O para-brisa, aquele negocinho que limpa lá, que eu não sei como chama. Limpador de para-brisa, esse aí. Tá com as borrachas velhas. Mas todos. Gente, eu não acredito. Todo o carro já tá com a borracha velha. E o ar-condicionado sempre vem com problema. Gente, todos os carros. Olha a cara da minha mãe, gente. Olha a cara da minha mãe. Não vai falar que isso não é espiritual, não. Aí, não, escuta. Minha manutenção, presta atenção. Não sendo religiosa, porém sendo espiritual, escuta. Eu falei assim, Maurício, um tempo atrás eu conversei com a Camila começou a falar assim, a Camila falou, nossa, será que Deus não quer falar nada com vocês, não? Aleluia. A Camila falou. Camila é amorosa, viu, gente, mas é profética quando ela quer. É o amor da minha vida. É, né, Dani? Aí, a gente essa semana falando, não sei por que a gente falou do carro e a gente começou a rir. Falei, pelo amor de Deus, Maurício, resolve esse... Foi pneu, né? Não, foi o limpador. O limpador. Tava chovendo, é isso aí. Aí ele, nossa, essa palheta tá velha. Eu comecei a rir, eu falei, pelo amor de Deus, Maurício, esse é o nosso problema. A gente só funciona quando quebra. Aí ele começou a falar, porque eu acho que é espiritual também. Ele falando assim, ó, e rindo, escuta. O para-brisa, né, porque, o negócio lá, gente, de limpar, que eu esqueci o nome. Oh, meu Deus, tá difícil. O limpador lá, porque embaça você enxerga, mas você não enxerga claro. Presta atenção, gente. Você enxerga, mas você não enxerga claro. O pneu tá velho, mas tá te levando, não tá? Uma hora ele vai estourar, mas tá te levando. A chave tá trancando. Tá funcionando. Mas uma hora tranca e não bate. Pois é. E o ar-condicionado, a gente começou a falar, e o ar-condicionado? O ar-condicionado, ele muda o ambiente, né? Ele transforma o quente pro fresquinho. Aí eu falei pro Maurício assim, amor, sabe qual é o nosso problema? A manutenção. A gente funciona, a gente tá indo, a gente tá trancando e abrindo, a gente tá até enxergando. Só que Deus quer que a gente enxergue de forma mais clara. Ele quer que a gente tenha certeza que vai abrir e vai trancar. Ele quer que a gente vá para lugares mais longe, que se o pneu que estourar, vai demorar para chegar. E Ele quer que a gente entre num lugar e o ambiente seja transformado. Você tava falando e zoando, mas tudo que você falou se aplica na nossa vida, né, Li? Eu zoei, mas eu sabia que eu tava falando, né, então? Então não adianta a gente só saber, entender. Agora tá na hora do quê? Praticar. Mercado cai já. Né? Segunda-feira. Amém, irmã. Hashtag fica a dica. Virou profeta. Não é? Você viu? Porque o dom de profetizar pode funcionar em todas as pessoas. Não quero dizer que todos são profetas, mas se o Espírito precisa que você profetize, até a mula profetiza. Né? E Jesus estava lá. Como Deus faz tudo e mostra no natural para que possamos entender. Jesus foi o quê? Se batizar. E ele se batizou. E o que veio sobre ele, gente? Veio dentro?
Veio como? Porque ele estava aonde? Antes da morte e ressurreição de Jesus. Então o Espírito não estava derramado sobre toda a carne. E aí ele veio e falou o quê? Qual foi a voz audível que todos ouviram? Este é o meu Filho amado. Porque o Espírito Santo faz o quê? Ele testifica o que em nós? Que somos filhos. Ele traz a nossa identidade. E aí Jesus é levado pelo... Eu nem vou ler a Bíblia, gente, desculpa, tá? Eu só vou falando. Vocês procuram lá e vão estudar vocês, né? Tempo de exigência. Vamos estudar a Bíblia. Não vamos falar só o que a gente sabe. Vai estudar e vai pesquisar e vai ver que Deus vai se revelar pra você. E aí, ele é levado pelo Espírito em letra maiúscula. E se você for olhar na Strong, é o mesmo Espírito que desceu sobre ele. E é o mesmo que é o Espírito Santo. Para o deserto. E ele ficou lá 40 dias jejuando e orando. Ele foi tentado durante 40 dias? Não, diz que no final dos 40 dias. O que ele ficou fazendo 40 dias? Orando, jejuando e buscando. E você quer falar em línguas quando sente um tremor, né? E você quer que o Espírito Santo te use para curar no meio, num culto. Desculpa. Porque Deus, ele é tão lindo que ele usou Jesus para mostrar o que a gente tem que fazer. E aí, se você continuar lendo, quando acabou os 40 dias e ele vai e cata Satanás, não, por causa disso, ele catou a palavra lá e debateu com Satanás pela palavra. Então ele só ficou orando, falando, Jesus não. Pai, tu és lindo, pai, sei lá o que. Ele ficou orando a palavra, gente. Você não sabe o que orar? Pega a Bíblia e começa a orar a palavra. Você vai ver como é poderoso isso. Ele se encheu da palavra. Sabe por que ele fala que ele fazia o que o pai fazia? Porque ele estava em constante relacionamento com o pai. Ele só começou a funcionar no ministério dele depois desses 40 dias. E não é que foi só esses 40 dias, ele nunca mais voltou para aquele lugar. Se você continuar lendo os evangelhos, você vai ver que Jesus sempre se retirava. E não é porque ele estava cansado, gente. Porque se ele não se enchesse, iam ser só palavras bonitas. E aí ele ficou lá 40 dias em comunhão com o Pai. E aí diz que ele saiu com a virtude do Espírito Santo. Aí não estava mais aqui só. Estava aqui. E aí ele tinha a habilitação para funcionar com poder. E você quer ter os dons do Espírito Santo para quê? Porque você só vai ter a habilitação se você se encher de quem ele é. Só que nós queremos os dons para nos promover. Quando a gente fala de dom, todo mundo, uau, eu quero dom. Eu quero dom de curar. Eu quero dom de profetizar. Eu quero dom de não sei o quê. Eu quero dom de não sei o que lá. Por quê? Porque o dom me mostra quem eu sou, né? Me faz aparecer. Gente, vamos falar real. É da hora quando você começa a profetizar e você fala assim, nossa, mano, porque Deus... É da hora. Não é? É louco quando você fala em línguas e alguém interpreta e fala assim, uau, Jesus, Deus tá naquela pessoa. É, então. Só que é pra gente funcionar sempre. Não só em momentos em que nós estamos mais com a nossa alma mais trabalhadinha, sabe? Por quê? Porque nós não estamos naquele lugar onde ele fala, onde ele te confronta, onde ele mostra quem você é, onde ele pega o seu ego e põe lá embaixo. Nós não queremos pessoas que fluam nos dons e se tornem soberbas por causa dos dons. Nós precisamos de pessoas para este tempo maduras e entendam que tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. E ele faz com que você funcione se ele quer. Se ele precisar de você e você estiver no estágio de mula, ele vai te usar.
Mas eu não quero que ele me use quando eu estiver no estágio de mula. Desculpa. Deve ser muito ruim quando você sabe que você foi usado por pura e simples misericórdia. Fala assim, mano, hoje eu precisei de você mesmo. Então vai lá, mulinha. Pelo amor de Deus. Se o pai fala desde o início que ele quer o quê? Relacionamento. E o Espírito Santo hoje é que faz com que a gente se relacione. Jesus veio e fez o caminho. Mas é o Espírito Santo que... Aí eu quero dons pra quê? Se eu não quero gastar meu tempo com separação e busca por quem ele é. E não por aquilo que ele faz. Porque a gente gosta só das mãos. As mãos são boas, né? Porque as mãos fazem. As mãos liberam bênçãos. Porque agora eu vou ser próspero. Porque agora eu vou andar e vou conquistar. Porque... Para, gente. Renovação de mente. Precisamos dos dons para fluir naquilo que ele tem para o reino, não para o seu benefício próprio. Esse consolador, ele é um ajudador. Alguém que presta socorro. Convocado a estar ao lado de alguém. Conselheiro e que ensina todas as coisas. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Mas ele não é só para eu acessá-lo quando eu não sei para onde eu vou. Ele não é só para eu acessá-lo quando aperta. Porque se eu não sei para onde eu vou, eu tô andando com as minhas próprias pernas. Onde ele habita? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele não está sobre, ele está aqui porque ele habita em você. E você faz o que com ele? Só quer acessar ele quando você... hoje eu tô afim. Hoje eu tô sentindo, um calorzinho. Então eu vou acessar o Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu quero os dons, eu quero o Espírito Santo, mas o corpo é meu. E eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não tô sentindo nada, quem disse que você tem que sentir? Desmistifica isso, filho. Você não tem que sentir tremor, você não tem que sentir calor, você não tem que estremelicar. Não tô falando que ele não possa se mover dessa forma, entendam. Mas a gente pega as formas, como a gente já viu acontecer, e a gente acha que tem que ser assim. Ou a gente rejeita de uma vez, ou a gente coloca numa caixa. A gente não pode rejeitar e nem colocar numa caixa. A gente precisa estar disponível e entender o que o Espírito está falando. Só que eu só consigo entender a voz dele se eu me relaciono com ele. Eu vou errar? Vou. Até vou, mas se eu não começar, nunca que eu vou entender. Nunca que eu vou ouvir. Nunca que eu vou funcionar. Eu vou ser só um... hoje eu tô sentindo, então não. A gente foi pro Rio e a gente não teve tempo de ir pra praia. Aquelas fotos foram puras... Não, foi 5 minutos. A gente fugiu 5 minutos. Foi na praia, tirou foto e voltou. Tomou uma pedrada, né? Porque foi, meu Jesus, eu nunca tomei tanto na minha cabeça. E a gente foi lá pra praia e a gente não... Eu não levei nem shorts pra ir pra praia. Aí a gente foi com a roupa que tava na igreja pra praia. Eu, a Cris e a Sueli. E aí eu queria molhar o pé no mar, pelo menos pra falar que, né? Pegou um salgadinho. Só que o mar, ele era meio estranho, ele era meio assim, né? E aí a gente ia chegando perto e às vezes, quando vinha uma onda mais forte, molhava meu pé. Às vezes. Aí às vezes não, e às vezes eu dava uma descidinha pra ver se chegava mais perto. Aí vinha mais um pouquinho, até que uma hora veio uma que quase levou a gente. Chega com a calça aqui assim, não tinha quase roupa mais pra ir pra igreja. E aí eu fiquei um tempo lá, juro, acho que a gente ficou 5 minutos lá na praia. E aí Deus começou a falar comigo. Falou assim, filha, sabe qual o problema? Que você espera uma ondinha mais forte pra pegar só o respingo do meu agir. Então a ondinha molha só a pontinha do dedo.
Só que você só espera. Você não vai. Você fica esperando. Um dia, quando vier uma onda mais forte, eu vou sentir o Espírito Santo. Quando o culto estiver naquele ponto, eu sinto. Aí você desceu um pouquinho, vai. Que era mais constante, a água vinha. Só que mesmo assim, ela vinha com a areia suja. Porque é onde bate, onde quebra a onda e movimenta a areia. Então você não consegue entender, você não vê com clareza. E se você vai entrando, você consegue ver até o fundo. Só que os seus pés aonde tem? Tem firmeza ainda. Você sente a água, às vezes quando você passa da parte onde quebra as ondas, né? Seu corpo não faz assim, ó. Que a onda ainda tá vindo, mas não tá quebrando. Mas o seu pé ainda continua firme. Você determina o que você faz. Se você quer ir mais fundo, se você quer ir mais raso. Aí você... Chega uma hora que você perde lá o fundo. Você fica só boiando. Chega uma hora que cansa, mas você tá lá boiando. Você ainda tem controle. Só que a beleza do mar, que a gente vê aquelas fotos top master, tá lá. Tá lá no mar. Tá lá. Você tá vendo? Não, mas ela tá lá. Ela tá disponível? Está. Se você mergulhar bem fundo, você vai ver, não vai? Ela está lá. Filha, tudo que eu sou está aqui e disponível. Você precisa querer acessar. Filha, eu deixei o Espírito Santo, que ele serve para te aconselhar, para cuidar de você, para te orientar, para te ensinar todas as coisas. Ele está lá, disponível. Você precisa querer acessá-lo. Qualquer um que estiver disposto a mergulhar vai acessar as belezas que tem no fundo do mar, porque elas estão lá. Qualquer um que estiver disposto a mergulhar vai acessar tudo o que o Espírito Santo é e faz. Próximo, amor. O Espírito Santo, ele revela a nossa identidade. Nós falamos sobre origem e filiação na terça-feira com o pessoal do louvor e da intercessão. Se eu sei quem eu sou e da onde eu venho, essa é a minha identidade, ela não muda. Ele testifica que eu sou filha. Ele dá a minha identidade. Essa é a sua identidade, Geisa. Agora, você é filha. Ele me ensina todas as coisas. Porque se eu aceito a Jesus... Não gosto muito dessa palavra, mas é isso aí. Eu preciso aprender como que é essa nova natureza que eu tenho recebido. Ele me ensina todas as coisas. Ele sempre está disponível. Ah, eu não estou escutando. É porque você não está sintonizado. Você precisa insistir. Ah, eu orei hoje e não entendi nada. Eu li a Bíblia hoje e não entendi nada. Leia de novo. Leia de novo. Leia de novo. Essa semana eu descobri que meditar não é eu ler e ficar assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Não. Meditar é quando aquela palavra entra dentro de você e se torna verdade. Não entendeu? Leia de novo. Espírito Santo, eu preciso entender. Ah, fiquei um mês. Que fique um ano para que aquilo se torne verdade em você. Mas insista no relacionamento com Ele, porque está disponível. Ele habita em você, Ele não está mais sobre. Ele não vem, faz algo e sai. Agora Ele está em você. Nós só vamos ser habilitados para alcançar os outros quando primeiro nós deixamos Ele nos transformar. Só que eu só sou transformado naquele lugar que só está eu e Ele. Aqui eu não sou transformado, desculpa. Porque aqui, por mais que a gente fale, deixa a sua máscara, seja verdadeiro. Mentira, né? Não
Vamos falar real. A maioria das vezes a gente finge é porque agora eu sou assim. E aí, Deus fala com você até. Você realmente é usado, só que fica só ali. Acabou. Você não vai... Não persevera nisso, porque se você for ler lá em Atos, depois que o Espírito veio e fez o que fez, eles não pararam por ali. Nossa, a gente recebeu o poder, agora nós estamos top. Não, eles continuavam, lê lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, orando, sendo um e buscando e ponto. Agora a gente quer vir, quer que Deus fala, quer que alguém ora por nós com posição de mãos. Pronto, eu estou habilitado e pronto, eu não preciso de mais. Pra que Jesus, depois que fazia, acontecia, ia pro monte? Cara, ele era Jesus. Ele não usufruiu daquilo que ele era, porque ele não precisava ter ido pro monte orar. Gente, ele era Jesus. Deus encarnado, entendeu? Ele tinha lá tudo. Ele não usufruiu da sua onipresença. Ele não usufruiu da sua onipotência. Ele não usufruiu de quem ele era, das suas habilidades. Ele buscava, Pai, eu preciso que você me encha agora. Eu preciso entender o que está no seu coração. Eu preciso ver o que você está fazendo. Senão eu não sei o que eu vou fazer quando eu descer daqui. E a gente acha que a gente pode ouvir a palavra uma vez por semana, orar 15 minutos, sentir um tremelique e achar que o Espírito Santo está em mim e eu tô cheio e pronto, vamos lá, vamos fazer. Poxa, gente. Juro que esse posicionamento tem me incomodado muito. Muito. Porque às vezes a gente parece um bando de criança mimada. A gente escuta a palavra, a gente sabe o que ele quer fazer, ou o que ele vai fazer, mas a gente não se move para ser o instrumento que ele vai usar. Aqui ele usa fulano, né? Porque fulano já tem uma vida consagrada. Por que eu vou fazer isso? Pra que ele pôs o Espírito dele pra habitar em você, pra você esperar fulano agir? Na boa. Parece um desperdício. Ou você só quer funcionar na vida dos outros. Na sua casa, com a sua família, você não funciona. Isso também não te dá autoridade para abençoar os outros. Cuidado. Não quer dizer que você tem que ter toda a sua vida, certinha para que abençoe os outros. Mas deixe ele transformar você dentro de casa. É um processo. Conforme você vai sendo transformado, ele vai te habilitando para alcançar outras pessoas. Não queira alcançar outras pessoas antes de você ser transformado. Entende que você pode alcançar outros, sendo que você é uma transformação diária, porque é um processo. Só que depois que nós entendemos que a gente precisa se entregar a ele, buscar, se encher, se separar, meditar e tirar essa vida de religiosidade, não é orar de madrugada. Não tô falando que você não pode orar de madrugada. Cuidado, porque a gente usa orar de madrugada às vezes como religiosidade. Eu vou orar de madrugada para ser mais espiritual. Não! Você precisa orar. Se você vai orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o problema é seu. Mas você precisa se relacionar. Agora eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Se isso não trouxer transformação para você, é religiosidade. Só depois que a gente... Aí vem a virtude, como veio sobre Jesus. Que ele sai com a virtude do Espírito Santo. Nos habilita a ir, a cumprir, a transformar ambientes, a viver o que a gente viveu aqui. Só que eu acho que o que a gente tem vivido aqui é muito pouco perto do que ele tem pra nós. Sabe como se ele estivesse dando só a aguinha que cai de vez em quando na ponta do pé? Uma ondinha mais forte. Me molhei. Hoje o Espírito Santo falou comigo. Gente, ele tem disponível isso todos os dias. Em todo o tempo. Toda hora. É você estar conversando com alguém sem você precisar... E você trazer um direcionamento. Da onde que veio isso? Do Espírito Santo? Porque ele habita em você. É quando você está num lugar e você não sabe o que fazer. E você fica olhando e já não sabe mais para onde ir. E vem a solução. O que é isso? É o Espírito Santo falando com você.
Aí você tá lá na sua casa, no meio da bagunça, todo mundo descontrolado, e você consegue não se descontrolar. É o Espírito Santo através de você. Nós vamos aprender sobre os dons. Vamos. Eu tenho certeza que é isso que o Pai quer para nós. Mas não tem como falarmos sobre dom de profecia, dom de cura, dom de não sei do que, dom de não sei o que lá, se nós não tivermos em nós o Espírito Santo, mostrando toda hora quem nós somos, porque nós nos esquecemos. Você não esquece de vez em quando quem você é. Eu esqueço. Às vezes eu esqueço assim, filho, acorda. Amiga, você tá onde? E fala pra mim assim, você esqueceu quem você é? A gente foi pro Rio e aí chegou lá, eu fiquei assim, tiro o meu sapato, não tiro o meu sapato. Tiro o meu sapato, não tiro o meu sapato. E de verdade andar descalça nunca me atrapalhou. Eu fiquei 1 ano andando de chinelo em qualquer lugar e isso nunca me, sabe, questionou quem eu era, o que as pessoas iam pensar de mim. Nunca. Eu tava nem aí porque eu tava pensando. De repente isso. Fui madrinha de chinelo da Jussara. Eu quero ser madrinha, eu vou de chinelo, vai. Havaiana, bonita, ela me deu de presente ainda. Ó, a noiva me deu um chinelo de presente, ó. Mas aquilo nunca me incomodou. Eu tava nem aí porque as pessoas estavam pensando. De repente, porque pra mim ninguém nunca tinha notado. De repente, todo mundo começou a notar a Geisa descalça. Porque quando a Geisa tira o sapato, porque quando a Geisa não sei o quê, porque a Geisa tirou... Meu, aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu nunca quis que alguém percebesse que eu tirava o sapato. Aí eu falei, Deus, eu não vou mais tirar o sapato. Chega de tirar o sapato. Porque quer dizer então que eu só sou espiritual quando eu tiro o sapato. Quando eu tô de sapato, não foi tão bom assim. E eu fiquei numa crise. Eu cheguei lá no Rio, eu tirei o sapato um dia só. Primeiro que eu fiquei assim, eu tô num lugar estranho, né? Ó, minha identidade. Quem você é, Geisa? Né? Não tô mandando ninguém ficar descalço, tá, gente? Cada um aqui se entenda com Deus. Eu entendi o que eu entendi. Ponto. E aí fiquei 1 semana orando, Senhor, é pra tirar o sapato ou não é pra tirar o sapato? O que você tem pra mim por causa do sapato? Porque pra mim tem um contexto. Pra mim tem um contexto. E eu falava que todas as vezes que eu insistia pra ficar com o sapato, parecia que meu pé ia crescendo e ia explodir dentro do pé. É como se eu falasse assim, eu preciso de você por inteiro. E você é essa aí. Entendeu, gente? E quando você quer ser diferente, o sapato ele tem uma conexão, ele é um símbolo. Isso, obrigado. Conotação. Ele é um símbolo pra mim de que eu estou tentando ser outra pessoa que não sou eu. Esse é o que o sapato representa pra mim. Isso é pra mim, Geisa. E aí essa semana eu fiquei orando, Deus, eu nem vou tirar o sapato. Não vou tirar o sapato. O sapato ficou na minha cabeça. Sapato, coisa ridícula, né? Deus, por que eu não sei falar do sapato? Aí hoje o Maurício ia tocar. E eu não conseguia colocar o negócio na aula. Eu falei assim, ó, você tem que ir lá arrumar um negócio da minha aula, que eu quero aquela cor. Aí ele, então toca aí. Aí eu comecei a tocar, eu falei, tem que tirar o sapato, né? Ele tem. Quem você é, eu sei. Quem eu sou. Essa é a Geisa. E a Geisa não pode ter sapato, porque o sapato mostra que ela que tá tentando ser outra pessoa. Sei lá, mais bonitinha, mais arrumadinha, salto alto, né? Televisão. O que nós queremos que o Espírito Santo seja em nós. Porque ele nos dá identidade. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos direciona. Ele habita em nós. E quando a gente desfruta desse relacionamento de quem ele é, o funcionar nos dons é um resultado. Vai ser natural, porque essa é a sua nova natureza. Isso faz parte de quem você é. Cara, você não tem que forçar. Você só é porque ele é em você. Fica de pé. É muito top isso. Você não precisa se forçar a ser nada. Você, quando tem relacionamento com ele,
Você é porque ele habita em você e ponto.